Rádio JC Guaçucê, 14 horas, e já está começando mais um programa católico Conhecendo a Igreja. Eu sou a Márcia Cândido e convido você, amigo ouvinte, a ficar conosco até às 15 horas em mais uma tarde maravilhosa de evangelização. Pode entrar que a casa é sua. Início de mês, hoje 4 de junho de 2022, e que a gente possa entregar nas mãos do Senhor a nossa vida, que não nos falte a fé, a força, a coragem, para enfrentar com sabedoria as dificuldades, né, meus irmãos? E colocamos em oração os nossos irmãos em Pernambuco, que já perderam suas casas, suas famílias. Muita gente já morreu nas enchentes. E que Deus possa estar dando àquele povo esperança de dias melhores, né? E a você que nos acompanha, um forte abraço. E você pode participar através do 088-981-351790. Durante o mês de maio, nós estivemos falando sobre os dogmas marianos. E hoje é 4 de junho, dia de Pentecostes. Portanto, falaremos sobre Pentecoste. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês ficarão agora com o José Rodrigues, dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje Pentecostes. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas e o Catecismo da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre Pentecostes? No parágrafo 731, nos diz o seguinte: no dia de Pentecostes, no fim das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina de sua plenitude. Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. No parágrafo 732, nesse dia é revelada a plenitude da Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele, na humildade da carne e na fé. Eles participam já da comunicação da Santíssima Trindade por sua vinda, e ela não cessa. O Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, o tempo da Igreja, o reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé. Adoramos a Trindade indivisível, pois foi ela quem nos salvou. Então, meus amados irmãos, aqui nós já vemos que no Catecismo tem como tema Pentecostes, e nós vimos aqui que no dia, na plenitude dos tempos, ou seja, quando se realizou toda a plenitude, Jesus dá a sua graça, a graça do Espírito Santo, o Espírito prometido. No parágrafo 767, nos diz o seguinte, tem como tema a Igreja manifestada pelo Espírito Santo. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a Igreja permanentemente. Foi então que a Igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação.
por ser convocação de todos os homens para a salvação, a Igreja é, por sua própria natureza, missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Nós vemos aqui no texto de Mateus 28, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, onde Jesus vai enviar os discípulos a batizar, anunciar e batizar os que crerem na palavra, no anúncio da verdade, no anúncio do Evangelho da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles devem batizá-las em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade revelada na plenitude. No parágrafo 1076, tem como tema a economia sacramental. Nos diz o seguinte, o Catecismo: no dia de Pentecoste, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação do mistério. O tempo da Igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica sua obra de salvação pela liturgia de sua Igreja, até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Durante este tempo da Igreja, Cristo vive e age em sua Igreja e com ela de forma nova, própria deste tempo novo. Age pelos sacramentos. É isto que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama de economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da Igreja. Então, meus amados irmãos, aqui vem falar que foi no dia de Pentecostes que Cristo derramou o dom do Espírito Santo sobre a Igreja, e a Igreja deve atuar no tempo pelos sacramentos, que Cristo estabeleceu. E o maior deles e o centro da nossa fé é a Eucaristia, Jesus Cristo. No parágrafo dos 1287, perdão, meus amados. No parágrafo 1287, nos diz o seguinte: ora, esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Por várias vezes Cristo prometeu esta efusão do Espírito, promessa que realizou primeiramente no dia da Páscoa e em seguida de maneira mais marcante no dia de Pentecostes. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começam a proclamar as maravilhas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. Os que então creram na pregação apostólica e que se fizeram batizar também receberam o dom do Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós vemos essa mesma plenitude do Espírito lá no livro do Êxodo, quando Deus retira uma porção do Espírito de Moisés e distribui entre os 70 escolhidos pelo povo, e eles começam a profetizar no Espírito Santo de Deus. Então, aí, neste dia de Pentecostes, acontece a plenitude do Espírito, ou seja, não é mais o Espírito que está sobre Moisés, que é retirado numa parcela, mas o Espírito de Cristo que é dado em sua plenitude à Igreja nascente, aos discípulos, aos apóstolos e a todos aqueles que crerem, como diz a profecia do profeta Joel,
que o Espírito deve ser dado a todos. No parágrafo 2623, nos diz o seguinte, tem como tema, no tempo da igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar. Atos 2, versículo 1. Esperando todos unânimes, perseverando na oração. Atos 1, versículo 14. O Espírito que ensina a igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, vai também formá-la para a vida de oração. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí, são vários capítulos que vai falar sobre Pentecostes, sobre o dom do Espírito Santo que é dado à igreja no dia de Pentecostes. Sempre no dia de Pentecostes, na plenitude dos tempos. Então, a promessa, o cumprimento da promessa do Pai lá a Abraão, a Moisés e a todo o povo de Israel. Então, é o cumprimento da promessa. Então, vamos ao texto que nos diz, os textos falando sobre o dia de Pentecostes, né? O que é a festa de Pentecostes, o que foi Pentecostes. Então, o que é a festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes encerra o período pascal, que foi o grande dom de Jesus Cristo ressuscitado, que subiu ao céu e assumiu o seu lugar na glória de Deus. E Jesus, glorificado à direita do Pai, derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E o que foi Pentecostes, né? A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versículos 32 a 33. 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém, no dia de Pentecostes, que era uma das festas judaicas, 7 semanas após a Páscoa, no 50º dia, geralmente 6 de Sivan, maio ou junho. Os judeus ofereciam as primícias do pão feito com o trigo da nova colheita. Esta festa também era chamada da Festa das Semanas. Alguns ambientes judaicos comemoravam a promulgação dos 10 mandamentos entregues a Moisés sobre o Monte Sinai. São Lucas narra: de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2, versículos de 2 a 4. O Espírito Santo foi enviado por Jesus, agora glorificado, também como homem no seio da Santíssima Trindade, para assistir, guiar, animar e fortalecer a Igreja. São Pedro, no discurso que fez ao povo, explicou: a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Então, meus amados irmãos, os apóstolos, os discípulos estavam reunidos numa casa, trancados por medo dos judeus, por medo da perseguição. E a Santíssima Virgem lá no meio, intercedendo, orando, trazendo esta união, esta fé que ela tinha, alimentando-os nesta fé, nessa confiança
nas palavras de Jesus e na oração, eles recebem o Espírito Santo. E aí, daí em diante, eles perdem todo este medo, porque eles são impulsionados pelo Espírito Santo. E assim a igreja, até os dias de hoje, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. São Pedro proclamou na manhã de Pentecostes que nos últimos tempos, o tempo da igreja, o Espírito do Senhor renovará o coração dos homens, gravando neles uma lei nova, reunirá e reconciliará os povos dispersos e divididos, transformará a criação primeira, e Deus habitará nela com os homens na paz. Pentecostes foi o oposto da Torre de Babel. Ali, por orgulho, os homens se desentenderam, falaram línguas diferentes. Em Pentecostes, falando numa mesma língua, todos os povos presentes em Jerusalém compreendiam os apóstolos. Então, eles falando em línguas, e aqui nós compreendemos de duas formas, a oração em línguas e a língua falada dos povos. Então, os apóstolos falavam em sua língua e na oração de línguas, e todos os povos compreendiam cada um na sua língua materna. Então, no dia de Pentecostes acontece a efusão, derramamento do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina. Aí começa a vida da igreja, corpo místico de Cristo, que no poder do Espírito vai levar a salvação a todos os homens. E por que inicia-se aqui? Inicia-se com a revelação da Santíssima Trindade. Ou seja, Deus Pai falou com o povo através dos profetas, depois enviou o seu Filho, ou seja, Deus Filho, Jesus é Deus também. Então, Deus Filho, e depois da partida do Filho, depois da ressurreição de Jesus, ele envia o Espírito Santo, o Paráclito, ou seja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, um único Deus em três pessoas distintas. Então, com essa revelação, Jesus vai e envia os apóstolos a batizarem o povo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Santíssima Trindade. Cristo prometeu esta efusão do Espírito, promessa que realizou no dia de Pentecostes. Vós sereis batizados no Espírito Santo, repletos do Espírito Santo. Os apóstolos começam a proclamar as maravilhas de Deus. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. Desde então, os apóstolos comunicaram aos novos cristãos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito que leva a graça do batismo à sua consumação. Ou seja, a plenitude do Espírito nós recebemos no Crisma, no sacramento do Crisma. Nós recebemos a força, a plenitude do Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, a graça de nos tornarmos filhos de Deus através do Espírito Santo, e a plenitude, a força plena do Espírito no sacramento do Crisma, que ali são os sacramentos da iniciação à vida cristã. Em Pentecostes, a igreja é manifestada ao mundo e começou a difusão do Evangelho com a pregação. No seu discurso naquela manhã, São Pedro diz, São Lucas, que os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número dos adeptos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém
e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. E aqui nós vemos o temor, não é esse temor, não significa medo, mas sim o respeito, toda a admiração, toda a reverência. É um dom do Espírito Santo, o temor de Deus. Então, aqui vem nos falar justamente isso, e é o Espírito Santo que derrama esses dons maravilhosos, entre eles o temor de Deus, o conhecimento, o respeito, a admiração, né? A graça que Deus nos dá, nos concede, né? Então, a festa de Pentecostes encerra o período pascal, como já disse, né? Então, é o encerramento desse período pascal, o tempo da Páscoa. Foi o grande dom de Cristo ressuscitado que subiu ao céu e assumiu seu lugar na glória de Deus, glorificado à direita do Pai, disse São Pedro. Ele enviou o Espírito Santo para conduzir os apóstolos e toda a igreja. Então, nós vemos justamente isso, né? A Páscoa de Cristo, que é o centro do ano litúrgico, e aí 50 dias depois, Pentecostes, onde desses 50 dias, 40 dias Jesus caminhou com os apóstolos, ensinando, anunciando toda a plenitude da promessa de Deus, do Evangelho, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele ainda em vida dizia que havia muitas coisas que devia ser revelado, mas que eles ainda não compreendiam, e é nesses 40 dias que Jesus vai ensinar dessa forma mais direta, sem ser por parábolas, mas ali explicando toda a vontade do Pai. Jesus sabia que sem esta força do alto, os discípulos jamais seriam capazes de implantar o reino de Deus neste mundo através da igreja. As perseguições seriam muitas em todos os tempos, desde o primeiro século até hoje, e muitas seriam também as heresias que ameaçariam destruir a verdade que salva. Só na força do Espírito Santo isso seria possível. Por isso, Jesus, na sua ascensão, proibiu que os apóstolos se afastassem do cenáculo antes de serem revestidos, batizados no Espírito Santo. E, comovendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Atos, capítulo 1, versículos 4 e seguintes. Então, os apóstolos, imbuídos ainda de um messianismo terreno, esperavam que Jesus fosse um libertador político que livrasse Israel do jugo de Roma. Porventura, agora que ides restaurar o reino de Israel? Então, eles ainda tinham essa concepção de que Jesus iria libertar Israel da opressão de Roma, né? Ali num combate físico. E é após serem revestidos do Espírito Santo que eles começam a compreender. É como Jesus disse no seu Evangelho, né? Que Jesus abriu-lhes a inteligência. Então o Espírito Santo abriu toda esta compreensão aos apóstolos sobre a igreja, sobre Jesus Cristo, sobre o Pai, sobre toda a revelação que é o Espírito Santo quem dá. E é este dom
que nós devemos pedir desde o amanhecer do dia, desde o abrir os olhos até a noite no repouso do seu quarto. Pedir, vem Espírito Santo, porque é o cumprimento da promessa, é o dom maior da igreja. A partir de Pentecostes, meus amados irmãos, a partir de Pentecostes se transforma toda a igreja. E agora é tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, amados irmãos e ouvintes. Então, a partir de Pentecostes, os apóstolos se encheram de coragem, sabedoria e pregaram sem medo Jesus Cristo ressuscitado, enfrentando toda a perseguição dos judeus. E o Espírito Santo estava com eles. É comum essa expressão nos Atos dos Apóstolos. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E aqui, meus amados irmãos, né, na igreja nascente aqui, nos primeiros séculos, né, nos apóstolos e posterior nos discípulos dos apóstolos, nós vemos, estudando a patrística, vendo os relatos dos grandes santos, todos os dons do Espírito Santo comunicados por Jesus Cristo, a plenitude do Espírito Santo, dom de ciência, dom de profecia, dom de sabedoria, de temor de Deus, toda a plenitude. É isso que nós devemos buscar, meus amados irmãos. É isso que nos veio dizer de voltar à igreja primitiva. É justamente isso, buscar esta plenitude do Espírito Santo, pedir esta plenitude. É o dom, é a promessa de Deus para nós, é a promessa de Jesus, é a realização dessa promessa que é o Espírito Santo. Então, é isso que nós devemos pedir, né? São Tiago, salvo engano, na sua carta vai dizer que nós não recebemos o que pedimos porque pedimos mal. Então, nós devemos pedir o Espírito Santo, né, com insistência, pedir com insistência. Jesus já vai dizer no seu Evangelho que, através da parábola, né, onde aquela viúva vai todos os dias ao juiz que é corrupto, pedir que ele lhe faça justiça, e ele se sente constrangido e faz justiça àquela viúva. E também na outra parábola, onde Jesus vai dizer que o vizinho vai chamar altas horas da noite pedindo pão, e a pessoa finge dormir e depois não consegue dormir e acaba dando o pão que o seu vizinho está pedindo para que ele possa dormir, né? Para que ele fique tranquilo e possa sossegar. Assim é que nós devemos fazer, pedir o Espírito Santo insistentemente. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Zacarias capítulo 14, versículo 8, Isaías 58, 11, né? Esse rio de água viva está falando justamente do Espírito Santo, né? Dizia isso referindo-se ao Espírito Santo que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7, versículos 37 a 39. Na Santa Ceia, na despedida, Jesus prometeu enviar o Paráclito, o Espírito da Verdade, para conduzir a igreja sempre à verdade. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis,
porque permanecerá convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos de 15 a 17. Ou seja, na Santa Ceia, Jesus vai e promete o Espírito Santo na sua plenitude, na sua totalidade. Este Paráclito veio em Pentecostes para assistir e guiar a igreja e ficar eternamente convosco. Por isso a igreja nunca errou o caminho da verdade que salva. Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 851. Então, é por isso que não há contradição em matéria de fé, porque quando o Papa se pronuncia ex cátedra, ou seja, a partir da cadeira de Pedro, ele é revestido desta infalibilidade do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo dado à igreja. E por isso que, em matéria de fé e de moral, o Papa não erra um dogma da Igreja Católica. Por quê? Porque se errasse já teria acabado. A igreja teria se transformado em várias igrejas, em várias, e se dividido, como aconteceu no protestantismo. Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14, 25 e 26. Então, o Espírito Santo veio em Pentecostes para ficar para sempre com a igreja e lhe ensinar toda a verdade. Essa é a maior alegria de ser católico. Desde aquele dia, no primeiro século, ele assiste e guia a igreja na verdade. Por isso a igreja é infalível quando ensina a doutrina católica. Catecismo, nos seus parágrafos 889 a 891. Então, Jesus deixou o Espírito Santo como mestre da igreja. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. É impressionante que Jesus repete essa expressão, ensinar-vos-á toda a verdade. Não apenas uma parte da verdade, mas toda a verdade, tudo. Né? Então Jesus vai falar e repetir várias vezes esta expressão, ensinar-vos-á toda a verdade. Né? E é assim o Espírito Santo tem conduzido a igreja no seu início, no combate às primeiras heresias cristológicas e cristocêntricas, nos dogmas marianos, né? E sobre outros dogmas, toda a verdade. A igreja é permeada, é sustentada pelo dom do Espírito Santo. E temos aqui algumas chaves para compreender Pentecostes, né? Então, o que significa o nome Pentecostes? Provém da palavra grega que significa 50º, Pentecoste. O motivo é porque Pentecostes é o 50º dia, em grego Pentecoste Emera, depois do domingo da Páscoa, no calendário cristão. Então, este nome começou a ser usado no período final do Antigo Testamento e foi herdada pelos autores do Novo Testamento. Então, está aí uma curiosidade, né, sobre o nome Pentecostes. Por que Pentecostes? Quais outros nomes tem esta festividade? A festa das semanas, a festa da colheita, o dia dos primeiros frutos, hoje em dia nos círculos judeus, é conhecida como Shavuot, em hebraico, semanas. Além disso, é conhecida com diferentes nomes em vários idiomas. Nos países de fala inglesa, também é conhecido como Whit Sunday.
Domingo Branco, nome que deriva provavelmente das vestes brancas dos recém-batizados. Então, que tipo de festa Pentecostes foi no Antigo Testamento? Foi um festival para a colheita, que significava que estava chegando ao seu fim. Deuteronômio 16 diz: contarás 7 semanas a partir do momento em que meteres a foice em tua seara. Celebrarás então a festa das bênçãos com que o Senhor, celebrarás então a festa das semanas em honra do Senhor teu Deus, apresentando a oferta espontânea de tua mão, a qual medirás segundo as bênçãos com que o Senhor teu Deus te cumulou. Deuteronômio 16, 9, 10. O que Pentecostes representa no Novo Testamento? Representa o cumprimento da promessa de Cristo ao final do Evangelho de São Lucas. Assim é que está escrito: e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49. Então, como é simbolizado o Espírito Santo nos eventos no dia de Pentecostes? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, aqui é tratado o Espírito Santo, né, como um vento impetuoso. Né? A Elias foi uma brisa suave que se revelou o Espírito Santo de Deus. O vento é o símbolo básico do Espírito. A palavra grega que significa Espírito, pneuma, também significa vento e sopro, embora o termo usado para vento nesta passagem seja pnoi, em termo relacionado com pneuma. Ao leitor é dado a entender a conexão entre o vento forte e o Espírito Santo. Há uma ligação entre as línguas de fogo e o fato de os discípulos falarem em outras línguas nesta passagem? Então, sim, em ambos os casos, a palavra grega para línguas é a mesma, glossai, e o leitor é destinado a entender a ligação. A palavra língua é utilizada para significar tanto uma chama de fogo como o idioma. As línguas como de fogo que se distribuem e pousam sobre os discípulos fazem com que comecem a falar milagrosamente em outras línguas, ou seja, os idiomas. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, havendo um só Deus, existem nele 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta verdade foi revelada por Jesus em seu Evangelho. O Espírito Santo coopera com o Pai e o Filho desde o começo da história até sua consumação, mas é nos últimos tempos, inaugurados com a encarnação, que o Espírito se revela e nos é dado. Quando é reconhecido e acolhido como pessoa, o Senhor Jesus o apresenta a nós e se refere a ele, não como uma potencial impessoal, mas como uma pessoa diferente, com um agir próprio e um caráter pessoal. O que significa a festa de Pentecostes para nós? A solenidade de Pentecostes é uma das mais importantes no calendário da Igreja e contém uma rica profundidade
de significado. Desta forma, Bento XVI resumiu em 27 de maio de 2012. Esta solenidade faz-nos recordar e reviver a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos e os outros discípulos reunidos em oração com a Virgem Maria no cenáculo. Jesus, tendo ressuscitado e subido ao céu, envia à Igreja o seu Espírito para que cada cristão possa participar na sua mesma vida divina e tornar-se sua testemunha válida no mundo. O Espírito Santo, irrompendo na história, derrota a sua aridez, abre os corações à esperança, estimula e favorece em nós a maturação na relação com Deus e com o próximo. Então, meus amados irmãos, é a beleza da igreja, dos dons do Espírito Santo, né, que é nos dado essa força que faz com que nós gravemos os mandamentos da lei de Deus em nosso coração, que nos reveste dessa força para romper com as redes do pecado, que nos faz querer estar com Deus, que nos leva à oração, que nos faz crer na vontade de Deus. E o Evangelho de hoje, véspera de Pentecostes, véspera do dia de Pentecostes, é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Durante essa semana nós vemos a continuação deste Evangelho de São João que é lido. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, aqui neste Evangelho nós vemos alguns pontos importantes. Pedro começa a ter curiosidade em saber o que aconteceria com São João, e Jesus vai dizer que ele precisa seguir Jesus, botar sua atenção em Jesus e não se preocupar com o que acontecerá com o discípulo amado. E foi o único que não foi martirizado. São João foi aquele que recebeu de Jesus a missão de levar a Virgem Maria para a sua casa, de cuidar da Virgem Maria. E também, já aqui no finalzinho, que ele vai dizer que todas as coisas que Jesus realizou não caberiam no mundo, os livros, se fossem para ser escritos. E ele está dizendo isto justamente para que nós crêssemos que Jesus fez e age na nossa vida ainda hoje, através do Espírito Santo, de várias formas. São muitas as coisas que Jesus realiza no mundo ainda hoje. Nós vemos isso através dos santos, dos grandes santos da igreja, dos milagres,
dos milagres eucarísticos, dos milagres de cura, de libertação. Então, Jesus nunca deixou de agir na igreja, na sua igreja, né? E nós também sabemos que durante a perseguição dos judeus, muitos livros que já tinham sido escritos, muitas coisas que já tinham sido escritas, foram destruídas, né? Com a perseguição foram queimadas, né? Para que eles pudessem assim sufocar o Evangelho, sufocar a boa nova de Jesus ressuscitado. Então, meus amados irmãos, rezemos esta Ave Maria pela Igreja, pela conversão dos bispos do mundo inteiro, a conversão de todo o clero, com toda a força e a certeza do cumprimento da promessa do Pai e do Filho, que nos é dada o Espírito Santo, que é dada à sua Igreja. Então, rezemos com esta confiança e esta certeza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu desejo que o Espírito Santo pouse sobre você, amigo ouvinte, sobre a sua família, dando a paz de Deus para vocês e não a do mundo. Força para superar os obstáculos. Eu sei que tem momentos na nossa vida que não entendemos o que está acontecendo. Parece que Deus está longe e nos sentimos desamparados, angustiados, sem força. Perdemos a esperança, mas vamos confiar. Deus está sempre conosco. E, embora nós não estejamos vendo Ele, nós podemos senti-lo. Que a gente possa, assim, quando estiver se sentindo mal, que você possa fechar os seus olhos, colocar seu pensamento em Cristo, e você sentirá a sua presença e sentirá a verdadeira paz. Aí você perceberá que com Deus na nossa vida, nós vencemos todos os obstáculos. Amém? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Continue ligadinho porque vem aí Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Beijos e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.